Imagine valer tanto que uma proposta de 1,5 bilhão de reais não é suficiente para tirar você do seu clube. Esse caso aconteceu com Lamine Yamal, a maior joia do Barcelona. Um jogador de apenas 17 anos, que já atrai o interesse dos maiores clubes do mundo e poderia quebrar todos os recordes no futebol. Mas por que o Barcelona disse não? O que torna Yamal tão especial? E como essa oferta bilionária compara com a transferência de Neymar para o PSG? Hoje, vamos contar melhor sobre esse caso histórico que deixou em choque o mercado do futebol. Prepare-se para entender por que o jovem chamado Lamine Yamal está sendo cotado como o futuro do futebol, e o que essa recusa significa para o futebol mundial. Lamine Yamal não é um nome qualquer no Barcelona. Ele é a representação de uma aposta para o futuro. Com apenas 17 anos, ele já está sob os radares do futebol mundial, sendo titular em um dos clubes mais prestigiados da história. Yamal não é apenas uma promessa, ele é o presente, potencialmente, o futuro do futebol global. Desde muito jovem, sua habilidade impressionante com a bola chamou a atenção dos treinadores nas categorias de base. Sua técnica apurada, visão de jogo e controle de bola fizeram dele uma verdadeira sensação do futebol mundial. Jogadores como Messi, Xavi e Iniesta começaram desse modo, com a mesma carga de expectativa nas costas. E agora chegou a vez de Yamal. Suas atuações são iguais à de um veterano, e não de um adolescente. Sua calma em campo, a habilidade de fazer jogadas de grande impacto e sua leitura tática o tornam uma peça fundamental no esquema de Flick. Ele tem uma confiança que poucos jogadores de sua idade possuem. Isso faz dele um fenômeno dentro de campo. E é justamente por isso que clubes de todo o mundo estão de olho nele. Com poucos meses de casa, uma notícia chocante impactou o futebol. O Barcelona recusou uma proposta de 1,5 bilhão de reais por Lamine Yamal. Para colocar isso em análise, é importante lembrar que Neymar, em 2017, foi vendido ao PSG por 222 milhões de euros, ou seja, a maior transferência da história do futebol até então. Mas agora, Yamal, com apenas 17 anos, recebeu uma oferta ainda maior. Isso mostra o quanto o futebol mudou nos últimos anos e como os valores estão cada vez mais altos. O presidente do Barcelona, Joan Laporta, revelou que 6 meses atrás, recebeu uma proposta de 250 milhões de euros, aproximadamente 1,5 bilhão de reais, por Yamal e decidiu recusá-la. Ele disse, é o jogador da moda. Qual será o valor dele? Não sei, mas é algo que não podemos quantificar. E Laporta ainda disse, o Barcelona sabe vender bem, mas quem quiser um jogador deles terá que apresentar argumentos sólidos. Essa fala demonstra a confiança que o Barcelona tem em Yamal e na sua capacidade de se tornar o próximo grande nome do futebol. Para o Barcelona, não é apenas sobre o dinheiro. Eles acreditam que Yamal vale mais do que isso, e que sua saída, neste momento, seria um erro estratégico. Isso levanta uma questão muito curiosa sobre o mercado de transferências atual. Antigamente, os clubes estavam dispostos a abrir mão de grandes talentos por valores impressionantes, mas hoje a visão parece ser bastante diferente. O Barcelona, ao segurar Yamal, está mostrando que o futuro do clube pode ser mais importante que qualquer quantia em dinheiro. Eles não estão apenas vendendo jogadores, estão apostando no legado a longo prazo, algo que, no final das contas, pode valer ainda mais do que a maior oferta de todas. Para entender melhor o tamanho dessa proposta, precisamos voltar à transferência de Neymar. Em 2017, quando o PSG desembolsou 222 milhões de euros para tirar Neymar do Barcelona, o mundo do futebol ficou completamente em choque. Foi a maior transferência da história, e os números, na época, parecia difícil de acreditar. Neymar já era um astro mundial, com prêmios individuais e coletivos no currículo, e sua transferência marcou uma nova era no futebol. Agora, 5 anos depois, surge Lamine Yamal. Ele não tem a mesma fama global que Neymar tinha em 2017. Ainda não venceu títulos importantes e não tem a mesma experiência internacional. Então, por que uma oferta tão alta por um jogador tão jovem? A resposta está no potencial. Hoje em dia, os clubes estão dispostos a pagar valores astronômicos não apenas pelo momento, mas pelo que os jogadores podem se tornar no futuro.
Recusar 1,5 bilhão de reais é uma decisão complicada. Poucos clubes no mundo teriam a coragem de fazer isso, ainda mais em um momento em que o dinheiro fala mais alto no futebol. Mas o Barcelona acredita que Yamal pode se tornar um jogador ainda mais valioso no futuro. Eles sabem que, se ele continuar evoluindo, pode ser vendido por uma quantia ainda maior, ou, quem sabe, se tornar uma lenda do clube, assim como Messi foi. Essa recusa também pode colocar pressão em outros clubes e em outros jovens jogadores. Agora, todos estarão de olho no jovem Yamal, esperando para ver se ele realmente vale essa quantia toda. Cada atuação sua será analisada com muito cuidado, e ele terá que lidar com a expectativa crescente. Isso faz parte do futebol quando se é uma das maiores promessas do futebol mundial. A recusa do Barcelona gerou grande repercussão na mídia. Alguns canais, como o Marca e o Sport, apontaram que essa decisão reforça a política do clube de priorizar seus jovens talentos, algo que vem sendo realidade desde a era de La Masia com jogadores como Messi, Iniesta e Xavi. Para muitos, essa foi uma jogada estratégica de Laporta, que quer aumentar o valor de Yamal para uma eventual venda futura ainda mais lucrativa. Na minha opinião, o Barcelona está apostando muito alto em Lamine Yamal, e eu acredito que essa foi a decisão certa. Recusar uma proposta bilionária pode parecer impactante para muitos, mas o potencial de Yamal justifica esse risco. O futebol moderno é baseado em apostas, e Yamal tem todas as características para ser um dos grandes jogadores da história. Claro que existem riscos envolvidos. O mercado pode mudar, e o valor de Yamal pode não se manter tão alto por muito tempo. Mas se o Barcelona quer construir um time ao redor de um jovem talento, eles precisam tomar decisões inovadoras como essa. Manter Yamal no clube demonstra confiança e pode ser um recado para todo mundo: não estamos vendendo nossos maiores talentos tão facilmente. Para o Barcelona, Yamal é o futuro do time. O clube, que nos últimos anos passou por dificuldades financeiras e esportivas, está apostando todas as suas cartas nesse jovem jogador. Eles acreditam que ele pode ser a peça fundamental de uma nova era de sucesso, assim como Messi foi por mais de uma década. O que estamos vendo com Lamine Yamal é só o início de uma nova era no futebol. Uma era onde os jovens jogadores são avaliados não pelo que fizeram, mas pelo que podem vir a fazer. O Barcelona fez uma aposta ao recusar uma oferta bilionária, e só com o tempo dirá se essa foi a decisão certa a se fazer. E você, acha que o Barcelona fez a escolha certa ao recusar 1,5 bilhão de reais por Lamine Yamal? Será que ele realmente vale tanto assim ou o clube está apostando demais? Deixe a sua opinião nos comentários, e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Até o próximo Papo de Torcedor.